Pentecoste. As pessoas que estavam ali eram então judeus, que estavam para a festa do Pentecoste, para a ocasião do Pentecoste. Então nós estamos falando de um contexto judeu, e uma vez que eles abraçaram a fé cristã, que eles abraçaram a justificação pela fé e a série de doutrinas, é óbvio que naquela época não existiam esses termos assim, era algo muito rudimentar, mas eles tinham recebido o ensino do próprio Cristo e o ensino apostólico, eles tinham os pais da igreja da época, né? Então eles receberam essa doutrina e eles infelizmente retornaram da doutrina de Cristo para uma doutrina de um sincretismo religioso envolvendo o cristianismo e o judaísmo. Então, não bastava só Jesus. Agora, para os irmãos hebreus que estavam nesse contexto, eles precisavam de Jesus e precisavam guardar o sábado. Eles precisavam de Jesus e manter a sua dieta judaica, de modo que a supremacia de Cristo é colocada em xeque. E uma vez que a supremacia de Cristo é colocada em xeque, toda a nossa fé desmorona. Porque o que endorça a nossa fé e o que nos dá nome é Cristo. Nós somos cristãos. Então o que nos dá nome, a nossa fé é uma fé embasada, alicerçada em Cristo Jesus. Então, muitos ventos de doutrina ainda hoje sopram nos nossos ouvidos e nas nossas casas e entram através de aparelhos telefônicos, através de vídeos curtos, através de mensagens rápidas e vídeos que às vezes mostram heresias danosas para o reino. Quem aqui nunca recebeu um vídeo, por exemplo, de alguém dizendo assim: olha, escute o seu coração? Quem aqui nunca ouviu isso? Um vídeo motivacional. Afinal de contas, você deve ser feliz. Afinal de contas, você nasceu para ser feliz. Não é assim? A gente recebe diariamente uma enxurrada de mensagens que vem no nosso telefone, vem na nossa rede social, de coisas a esse respeito. E aí você vai para a palavra, o que a palavra diz? A palavra diz irmãos, pergunta para Jeremias. Ô Jeremias, você nasceu para ser feliz? Ô gente, misericórdia, ele está vendo, Deus está mandando a palavra para ele, e na profecia que Deus está falando, ó, os caldeus vão invadir, vão arrastar o povo, vão destruir a cidade, e batem em Jeremias, jogam Jeremias numa cisterna, e o camarada está lá: e aí Jeremias, tá feliz Jeremias? Pergunta para Pedro, irmãos, espancado, apedrejado como Estevão, né? Tanto os outros aí na palavra do Senhor, não, Pedro não foi apedrejado, mas Estevão apedrejado, tantos homens das Sagradas Escrituras que sofreram por amor de Jesus. E aí, você nasceu para ser feliz? Nós nascemos para ser santo, irmãos, para glorificar a Deus. Nós temos uma porção de felicidade que nos aguarda na eternidade. E o cristianismo ensina que eu e você, que nós somos corpo de Cristo. Irmãos, aonde Cristo tomou chicotadas? Fala para mim. Foi no corpo. Aonde Cristo vestiram nele a coroa de espinho? Foi no corpo. Aonde a lança foi ultrapassada? No corpo. E nós somos ou não somos corpo de Cristo, irmãos? E aí o apóstolo Paulo falou aos Colossenses: bom, se vocês são corpo de Cristo, então a nós não foi dado o privilégio somente de crer, mas também de padecer por Ele. E é um privilégio para nós. Isso é doutrina cristã. Por isso Pedro, ele apanha, João apanha, e a Bíblia fala que quando eles saem diante do Sinédrio, eles estão tristes, irmãos, porque apanharam. Eles estão regozijando. Então eles estavam retornando a essas práticas judaizantes e colocando em xeque essa coluna dorsal do Evangelho, que é Cristo e a pessoa dele. Então nós precisamos trabalhar em nós essas doutrinas que nós chamamos de básicas, de rudimentares e elementares. E hoje nós vamos falar sobre
o juízo eterno de Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, todos nós que estamos aqui, do menor até o maior, todos nós compareceremos diante do tribunal do nosso Deus Todo-Poderoso. Haverá um juízo para nós. Haverá um dia do juízo, e a palavra é muito forte, irmãos. Juízo eterno. Amém? Não sei se os irmãos viram alguma vez, vocês podem colocar, por exemplo, no YouTube, condenados ouvindo a sentença de prisão perpétua e de pena de morte. Alguém aqui já viu vídeos assim? Já viram? Alguém me enviou esses dias, né? Fazendo justamente um link com esse grande dia, com o dia do juízo eterno. E nós vemos jovens ali, né, de 20 anos, às vezes homens de 30, de 25, alguns alegam insanidade, outros alegam depressão, mas quando o juiz dá o veredito, prisão perpétua. Vocês lembram algum? Eles entram em desespero. E aquele grito, né, irmã Ivone? E aquele desespero, eles choram. Irmãos, eu, como funcionário público do sistema prisional em São Paulo, acompanhei, N vezes, julgamentos e sentenças que foram dadas para prisioneiros. O pastor Elias acompanhou e sabe do que eu estou falando. É uma dor, e a gente sente a dor, não sente, pastor? Parece que a gente tá tomando uma pancada também. É uma dor que não tem como a gente explicar. Só que nós estamos falando de uma pena para esta vida. Nós estamos falando de um castigo, de uma punição dos seus atos para esta vida. O tema de hoje tira os nossos olhos dessa terra. Tira os nossos olhos daquilo que é supérfluo e coloca os nossos olhos naquilo que é essencial. Sabe o que nós temos na nossa essência, irmãos? Sabe o que temos? Nós temos uma alma. A essência do irmão Fábio é uma alma que ele tem ali. Se a alma voltar para Deus, o corpo do irmão Fábio vira pó. Lá no coração, na alma, lá no fundo do nosso âmago, nós temos uma alma. Nós somos essencialmente pessoas espirituais. Então, quando a gente pega o fruto e amassa, o que fica é a parte imaterial, a nossa essência. Somos seres espirituais, temos alma. Então a gente nessa noite, com essa palavra, nós precisamos entender que todos os nossos atos serão apresentados diante do Senhor. Só que infelizmente, temos vivido uma vida como pessoas terrenas e carnais. Pessoas que só olham as coisas dessa terra. Infelizmente, temos vivido a vida pensando, como diz o texto bíblico, o Deus dele é o estômago. Afinal de contas, esse mundo narcisista diz que o que importa é você. Você é o importante, você tem que cuidar de você mesmo, você tem que cuidar do teu filho, da tua família, não se importe com o problema dos outros, pois afinal de contas você já tem muitos. E quando nós pegamos a palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor Jesus resume toda a sua teologia e os seus mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então existe o que, irmãos? O serviço. Nós precisamos servir. E é no contexto do serviço que nós somos moldados. E Satanás vai querer a todo custo fazer você se tornar uma pessoa egoísta.
egocêntrica, que só pensa no seu umbigo. As coisas, está tudo bem na tua casa, as coisas estão tudo bem na tua família, as coisas, seus filhos têm roupa, você tem comida, então está tudo bem, e a gente não se sensibiliza pela causa do próximo. Mas esse evangelho que nós pregamos aqui, é um evangelho que tira a nossa visão de nós mesmos, e coloca a visão no próximo. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Que a gente chega aqui, e às vezes eu sou orgulhoso, só que eu encontro o irmão Fábio me magoa e me fere no meu orgulho. Um exemplo, tá, irmão Fábio? Pastor, misericórdia, você está muito orgulhoso demais. Você não viu aquele que você falou? Sabe, irmãos? Ou o irmão da mídia está ali, e o outro irmãozinho chega para o irmão da mídia e fala assim: ô irmão, você não pode fazer isso não, você colocou a câmera na minha cara, rapaz. Não gostei do que você fez e tal. E de repente a pessoa que está com a visão aqui nessa terra, vai sair desse culto assim, e vai falar assim: essa igreja é misericórdia. O povo fica discutindo, está discutindo com o outro ali, está falando com o outro lá, não, porque essa igreja aqui, irmãos, é nessas diferenças que Deus nos molda, é nessa diferença que Deus vai moldando, porque afinal de contas, quando o irmão Fábio fala para mim acerca do orgulho, eu tenho que refletir, porque a Bíblia nos ensina que eu sou responsável pela consciência do meu irmão mais fraco. Então eu tenho que olhar e falar assim: será que o irmão Fábio não tem razão? Ô irmão Fábio, me perdoa. A Bíblia fala assim que se você lembrar que o teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta, vai primeiro lá conversar com ele, resolve a situação, depois você vem e sacrifica. A Bíblia ainda fala, meus irmãos, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Então está tudo bem quando a gente, nas nossas estranhezas, senta, resolve à luz das Escrituras e glórias a Deus, e continua caminhando. Os nossos irmãos estavam retornando na fé, porque infelizmente estavam com uma visão terrena e temporal. Cadê Jesus? Eu quero Jesus para mim. Jesus não falou que ia restituir o reino, pastor Elias? Cadê o reino? O Império Romano, afinal de contas, está tirando os impostos. O povo está sendo oprimido. Cadê Jesus? E quando a gente olha para as coisas terrenas, nós deixamos as coisas eternas, meus irmãos. E hoje nós estamos aqui para lembrar que existe a eternidade diante de nós. O que nós estamos fazendo, irmãos, diante dessa tão grande eternidade que nos aguarda? Porque só existe um modo de você atravessar para aquele lado e garantir, aleluia, que você será uma pessoa plenamente feliz. A porta é uma, o caminho é um, a porta é Jesus. Eu sou a porta. O caminho é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então a gente precisa caminhar em Cristo Jesus, mas não um Cristo que resolve os meus problemas como um gênio da lâmpada. A gente esfrega a lâmpada, aparece Jesus: Jesus, eu quero uma casa. Jesus, eu quero um carro. Não, Jesus, eu quero terminar minha faculdade. Quando na verdade o cristianismo nos ensina que nós devemos considerar cada um superior a nós mesmos, e lembrar do nosso mestre naquele dia da ceia, que ele vem e pega a bacia, veste a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos um por um. E Pedro fala: não, o Senhor não vai me lavar, porque os irmãos sabem que lavar os pés era uma atribuição do escravo da época. Jesus fala assim: olha, aquele que eu não lavar os pés, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, João. Ô Pedro, você não tem parte comigo. Ai Pedro, Senhor, o Pedro, né, que passa do 0 a 100, né, uma hora não queria, agora, lava os pés, lava a cabeça, lava tudo, né, Pedro era assim, né, 8 ou 80, né, lava tudo então, Senhor. Pedro, é só necessário lavar os pés, quem está lavado, só necessita lavar os pés, glória ao nome do Senhor. Assunto para uma outra pregação, mas irmãos, que gloriosa coisa é estar na igreja e servir a Deus.
temos um futuro diante de nós. Amém, meus irmãos? Temos algo diante de nós. E a perseguição é a prova da necessidade do juízo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quem aqui nunca foi perseguido pela fé? Você talvez não pode ter notado. Se não foi perseguido ainda, alguma coisa está estranha. Alguma coisa está estranha. Porque, irmãos, nós somos perseguidos pela nossa fé. Não acontece na minha empresa. Não acontece onde eu trabalho. Mas eu vou explicar aqui, por exemplo, tem um amigo que ele é cristão e ele ama falar da palavra de Deus lá em São Paulo. E só porque ele prega a palavra do Senhor, as pessoas perseguem ele. Tem 500 pessoas que estão falando, cantando baderna, fazendo bagunça, ninguém fala delas. Mas ele é só abrir a boca. Que vão lá, você está conversando demais, rapaz. Você não pode fazer isso, rapaz. Ó, está aqui o documento, ó, você vai para lá. E ele liga para mim, às vezes, não, pastor, é só comigo que acontece isso. Eu falei, rapaz, sabe, irmãos, nunca aconteceu com você? Eu já contei aqui na igreja, né? Nós estávamos lá na Itália, e eu estava todo empolgado, irmãos, porque, afinal de contas, eu tinha chegado na Itália, já tinha, pela misericórdia de Deus, Deus nos guiou, trabalhei bastante, sofri bastante também, glória a Deus pelos sofrimentos, até que nós fomos evangelizar, falei aqui já nessa igreja. E chegamos lá para evangelizar, o pastor nos convidou, não, nós vamos evangelizar, eu estava todo animado, que a minha esposa sabe disso, a gente gostava muito de evangelizar no Brasil ali, a gente saía no trânsito, né, gostava de entregar folhetinho, juntamente com os jovens, fazia culto ao ar livre, e eu queria evangelizar, porque, tipo, agora eu estava na Itália, e eu queria ser missionário, né, queria pregar a palavra do Senhor, e eu chego na estação Porta Prato, quando chego ali, que a gente está entregando os panfletinhos, vem uma jovem e me dá um tapa na cara, irmãos, e dá uma cuspida na cara do pastor João, e saiu falando alguma coisa, só que, irmãos, eu contei um pedaço do testemunho, tem uma segunda parte que é mais triste ainda, do outro lado tinha uma viatura da polícia, do Carabinieri, e a gente estava pensando o quê? O policial viu a mulher batendo na gente, e eles atravessando a rua, os dois, quando ele chegou, atravessou, ele chegou para mim e falou assim, dá o seu documento. Irmãos, sabe, irmãos, olha, eu não sabia falar italiano, mas a verdade, a vontade que eu tinha, falar, você não viu que a mulher me bateu? Você está pedindo para mim o documento? A mulher me bateu, rapaz, né? E, irmãos, como a gente está focado, nessa época principalmente, ainda mais, eu estava focado muito nas coisas terrenas, aquela pancada me machucou, e eu não estou falando por fora, eu estou falando que machucou por dentro, na alma. Eu falei assim, poxa vida, saí do Brasil, cheguei aqui para apanhar, eu era carcereiro, nunca aconteceu, os presos falavam que era vergonha apanhar na cara, agora estou aqui apanhando, e aí lembrei daquela passagem que Jesus fala para os homens que queriam destruir a cidade, porque eu queria destruir a mulher na hora. Eles falaram assim, olha, Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque quando a gente está visualizando o reino de Deus, irmãos, a gente sofre louvando a Deus. A gente sofre agradecendo ao Senhor. A gente dá glória louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. E glória a Deus que Deus tem nos ensinado, mas essas perseguições, a qual nós citamos aqui, às vezes o vizinho, a família, essas perseguições são a prova de que deve existir um juízo. Você acha, irmãos, que Deus vai deixar impune toda a maldade que fazem nesse mundo, irmãos? Você acha que Deus... Irmãos, em nome de Jesus, existem pessoas que mataram milhões e milhões de inocentes. Existem políticos que desviam caminhões de recursos, que matam criancinhas que estão nascendo no corredor do hospital. Que a corrupção desses políticos destrói, não é uma pessoa, mas um país. Existem homens que fizeram câmara de gás para colocar pessoas.
E você acha que a morte é a punição e acabou aqui? A perseguição é a prova de que existe um juízo. Deus é justo e a Bíblia nos informa: bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele vai ser farto. Hoje eu estava no trabalho, alguém me abordou e falou assim para mim assim: ô pastor, me explica uma coisa, essa pessoa não é da igreja, é uma cristã, mas uma cristã católica. Pastor, me explica uma coisa, afinal de contas, o mundo é dos espertos mesmo? Eu vi alguma coisa e tal aí, parece que os espertão sempre ganham, e parece que não sei o que. Eu falei assim, ó, o mundo não é dos espertos, e o mundo também não é dos bobos. O mundo jaz no maligno, o mundo é do diabo. Eu falei para ela, o mundo está nas mãos de Satanás. Deus tem o controle sobre todas as coisas, mas o mundo jaz no maligno. Efésios 2 nos diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo. O mundo está mal, as pessoas caminhando de mal a pior. É necessário que haja justiça, um juízo estabelecido. Mas esse juízo, irmãos, vai atravessar essa vida. Essa vida, irmãos, não é o fim. Grandes e pequenos. O pastor Lucas, sendo pequenininho, vai se comparecer diante de Cristo. Adolf Hitler, que matou milhares e milhares de judeus com a sua maldade, comparecerá diante do tribunal de Deus. Amém, meus irmãos? Grandes e pequenos serão julgados após essa vida. E por isso o pastor fala, explica e exorta: precisamos tirar os olhos dessa terra e olhar naquilo que é eterno. É necessário, mais uma vez eu falo, deixar as coisas que são supérfluas, para a gente conquistar coisas essenciais, coisas que diz respeito à nossa alma. Porque sabe, irmãos, às vezes a gente fica apegado com coisas, apegado com coisinhas, aqui, ali. Sabe, irmãos, um pastor lá do Brasil dizia assim: quem gosta de terra é minhoca. Eu achava muito engraçado o pastor Oscar, lá do Cidade Jardim na época: quem gosta de terra é minhoca, eu quero ir para o céu. E é verdade, irmãos. Quem gosta dessa terra aqui, irmãos, é esse mundo, irmãos, essas pessoas terrenas. Nós que somos cristãos, precisamos mirar a eternidade. Existem uns aqui que, se Cristo não voltar, vão viver muito tempo. Mas existem outros aqui que já são mais anciãos, de meia idade, como eu, que já estão, olha, irmãos, sabe, a vida, como diz Salmo 90, passa a vida como um conto ligeiro. Quanto ao homem, 70 anos. O que passa disso é enfado e canseira. Glória ao nome do Senhor, meus irmãos. Mas nós temos uma esperança, irmãos. E a esperança é de que nós entraremos na eterna salvação, nas portas que Cristo abrirá para nós. Glória ao nome do Senhor. Vinde, bendito do meu Pai, para o reino que eu vos preparei. Quando será esse juízo, irmãos? Que será o dia do castigo e da recompensa. Amém? Haverá recompensa e haverá castigo. Haverá bênção, galardão, e haverá também juízo eterno, no sentido de castigo. Quando acontecerá? O texto que nós lemos aqui, no versículo 6, você pode ler para mim, irmão Fábio, por favor? 6, 7 e 10. Não, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6, 7 e 10. Quando acontecerá o juízo?
Amém, meus irmãos? E o texto diz que é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês, porque a perseguição requer um juízo, como nós falamos aqui. Vai chegar o dia que nós veremos os nossos perseguidores, enfim, sendo punidos. Não que nós anseiamos por punição, mas Deus é justo, amém? E quando isso acontecerá? E o texto diz, para dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus voltar, quando Ele for revelado lá nos céus, com os anjos poderosos. Amém, meus irmãos? Quando acontecerá esse julgamento? Acontecerá quando o Senhor Jesus voltar. Quando o Senhor Jesus voltar, a Bíblia fala que, 1 Tessalonicenses 4, quem pode ler para nós? Se não me falha a memória, 4, o capítulo, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 16 e 17. Amém, meus irmãos? Então nós estaremos diante desse ato chamado o arrebatamento da igreja, em que receberemos corpos glorificados, e nós já falamos aqui acerca de corpos glorificados. Seremos semelhantes a Jesus. Amém, meus irmãos? Semelhantes a Jesus em tudo. A Bíblia fala que assim como Ele é, nós também seremos. Irmãos, aqui começa algo fantástico para nós cristãos. Primeiramente, que receberemos de Deus um corpo transformado. Amém? Eu não sei você, o que você pensa acerca disso, mas para mim é algo fantástico. É algo que extrapola a minha mentalidade humana e vai além da minha capacidade de pensar sobre o que é receber um corpo semelhante ao corpo de Cristo glorificado. Aquele corpo que Cristo foi a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro que foi glorificado, é o único que foi glorificado e é a primícia desses que dormem, é o único que recebeu essa glorificação. Então, se nós queremos saber como nós seremos, olhamos para Jesus. Jesus aparece no meio de uma sala, atravessa a parede. Jesus come com os discípulos. Jesus está com os discípulos no caminho de Emaús e de repente a Bíblia fala que ele desaparece diante dos teus olhos. E nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Eu não sei se para você isso é motivo para você dar glória a Deus, mas para mim isso já é algo fantástico. Existe sim o momento do julgamento, o tribunal de Cristo. Nós falaremos isso em uma aula, em um culto de ensino acerca de escatologia, mas só o fato de recebermos um corpo glorificado já é um grande presente de Deus. Ali começamos realmente a ver que valeu a pena servir a Deus. Valeu a pena, irmãos, porque todo o sofrimento, a Bíblia fala, e Ele limpará dos teus olhos toda lágrima, toda a impureza, todo sinal de fraqueza do nosso corpo. É algo inconcebível para a nossa mente, mas nós teremos corpos semelhantes ao corpo de Jesus. Então a Bíblia fala que primeiramente, ao som da última trombeta, o último sinal de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão, receberão os seus corpos glorificados, à semelhança de Jesus, e os vivos serão arrebatados. Jesus então virá outra vez, acompanhado dos seus exércitos celestiais e anjos para julgar toda a terra. Amém, meus irmãos? E aí nós sabemos, aí tem uma questão escatológica, toda a questão do milênio, e depois se instaurará no milênio. Nós já passamos pelo tribunal de Cristo, como a palavra nos ensina. Irmãos, uma coisa interessante, não existe socialismo no céu. Amém? O socialismo é lindo, só vai ser perfeito no céu. O socialismo só não dá certo aqui, eu já vi gente falando isso. Só não dá certo aqui porque a gente é imperfeito. Quando a gente chegar no céu, aí sim, porque lá nós teremos todas as mesmas coisas. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz assim, e Ele recompensará a cada um segundo as suas obras. Isso significa que o galardão do pastor Lucas não é igual ao galardão do pastor Elias. O galardão do pastor Elias não é igual ao galardão do João. As pedras na coroa,
aleluia, não são igual a do irmão Fábio. Cada um será discriminado por aquilo que fez. Nós não somos salvos pelas obras, amém, irmãos? Não somos salvos pelas obras. Não são as obras que me salvam. Não é porque eu entrego cesta básica, porque eu visito os doentes, que eu vou ser salvo. Nós deixamos isso bem claro aqui. Romanos capítulo 4, que diremos, pois, de Abraão ter sido justificado pelas obras? Não, se for justificado pelas obras, tem do que se gloriar. Mas o que diz as Escrituras? Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. E o apóstolo Paulo conclui que o justo é justificado pela fé. O pecador arrependido, confiando em Cristo Jesus, que creu em Cristo Jesus, é justificado pela fé, e somente pela fé. Mas Efésios capítulo 2, a Bíblia fala assim, que nós fomos criados para as boas obras. Então nós fomos criados para boas obras, não somos salvos pelas obras, fomos criados para boas obras, irmãos, porque as boas obras glorificam a Deus. Qual é o propósito do ser humano, irmãos? Qual é o nosso propósito aqui nessa terra? Segundo a palavra do Senhor, o nosso grande propósito é glorificar a Deus. Deus não te fez para você ser um ícone, para você ser uma estrela, para você ser um famoso, para você ser milionário. Deus não te fez para ter o melhor carro do ano. Deus, é óbvio que se Ele quiser, Ele faz isso aí, se você se esforçar também. Deus, não estou pregando uma teologia contra a riqueza, negativo. Mas Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para quê? Para glorificar Ele. Quando você está no trabalho e você chega em alguém que você vê que está aflito e você fala, está precisando de alguma coisa? Se precisar, estamos aí. Posso fazer uma oração por você? Eu não sei em que você acredita, mas eu senti de Deus de fazer uma oração. E você glorifica a Deus. Ou quando você está ali no trabalho, você fala assim, você vai para onde? Ah, não, eu estou indo lá para o Buto. Poxa, eu moro lá, te dou uma carona, entra aí. A pessoa entra, pega uma caroninha contigo. É óbvio, né, irmãos, que o homem não vai dar carona para a mulher, né, sozinho, misericórdia, e nem a mulher para o homem, né, principalmente que é casado aqui, né. Mas, né, com sabedoria de Deus, né, um amigo, alguém que está precisando, vamos lá para o Buto, eu levo você. A pessoa fala assim, poxa, aquele irmão é tão legal. O Deus daquele camarada ali, olha, e nós glorificamos a Deus, porque fomos criados para as boas obras. Então isso acontecerá, irmãos, esse grande juízo a qual nós estamos falando, essa linha de chegada, né, o cruzar da linha do terreno para aquilo que é eterno, acontecerá assim na época e no dia do arrebatamento da igreja, amém? Por isso, eu escrevi aqui, por isso precisamos entender que estamos vivendo no tempo da oportunidade divina. A porta da graça está aberta. Não tem outra oportunidade. Em nome de Jesus, irmãos, aproveitemos essa oportunidade. Servir é uma grande oportunidade. É receber recompensas na eternidade. Servir aos irmãos, servir à igreja. Poxa vida, é tão cansativo fazer um pote de maionese, né, Neide? É tão cansativo. Mas esses dias nós se reunimos aí para ajudar um irmão abençoado. Fomos ajudando, quando chegou a Neide, tinha feito assim uma panela de maionese, irmão. Que olha, e macarrão. Dá trabalho ou não dá, irmã Neide? Dá trabalho, irmãos. Mas a glória de Deus está sendo levantada. O nosso irmão Fábio, né? Foi ajudar um irmão por 2 vezes no domingo de manhã. Irmãos, a gente trabalha de segunda a sexta. Eu, pelo menos. Tem irmãos que trabalham mais. Quanto que custa, irmãos, você tirar um pai de família que trabalha de segunda a sexta, do lar, da casa dele, no dia de domingo, para o camarada ir buscar um irmão, trazer, levar? Quanto que custa isso, irmão? Tem dinheiro que paga isso não. E Deus sabe disso. E Deus reservou um galardão para nós, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Nós receberemos esse galardão. Por isso precisamos estar atentos, irmãos. Abrir os nossos olhos, como diz a carta aos Hebreus, como escaparemos nós de uma tão grande salvação? Abramos os nossos olhos nessa noite. Abramos os nossos olhos.
Mais uma vez, abramos os nossos olhos, que possamos ver as oportunidades de ter riquezas do céu. Tudo que fizer, tudo que Deus colocar na tua mão, faça com alegria, porque para o céu aonde a gente vai, não há obras, ali é só local de você receber o teu galardão. Aqui é o local da gente servir o próximo, da gente ajudar um ao outro, da gente estender a mão. Para quem eu vou ajudar? Quem Deus permitir, quem Deus colocar no teu caminho. Deus não tem prazer em julgar e nem condenar os seus filhos, mas Ele o fará especialmente se eles rejeitarem uma tão grande salvação que Ele mesmo tem preparado. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o meio pelo qual somos salvos, Ele é o pão da vida, ou seja, o alimento da nossa alma, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o maná, Ele é a pedra que dá água para a gente, Ele é a porta para a gente entrar. Ele não quer punir ninguém. A Bíblia fala que Jesus não tem prazer na punição, mas antes que o pecador se arrependa. Mas só o fato da gente rejeitar essa grande oportunidade, você já está se condenando, porque não existe outro caminho. Nicodemos está lá conversando com Jesus, e Jesus fala assim: olha, a gente acha lindo aquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que deu o seu único filho, o unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o versículo seguinte diz: e a condenação é essa, Deus não enviou seu filho para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Mas quem o rejeita está condenado, e a condenação é essa, que não creram no unigênito de Deus. Quem não crê já está condenado. Então, meus amados, essa noite é uma noite propícia para a gente pensar e refletir um pouco acerca disso. Juntemos tesouro, como disse Jesus, aonde o ladrão não rouba, aonde a ferrugem não corrói, aonde a traça não rói. Juntemos tesouro para a eternidade, meus irmãos. Eu não estou aqui falando para você vender todos os seus bens, para você vender a sua casa e ficar morando embaixo da ponte. Eu não estou falando para você vir aqui com a chave do teu carro. Nós não pregamos teologia da prosperidade, nós não gostamos disso aqui. Isso não é algo bíblico, a Bíblia não ensina isso. Nós estamos falando para você: a sua vida é maior do que a sua casa, dá a tua vida. A tua vida é maior do que o teu carro, dá a tua vida. Irmãos, a tua vida é maior do que o teu dinheiro, dá a tua vida. Pastor, eu não gosto desse negócio de dar isso, dar aquilo. Irmãos, dê a sua vida, se doe. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deixa queimar a sua vida por amor às almas, por amor às pessoas. Quando você vê o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, o que vem ao teu coração? Essas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Ô João, aquelas pessoas que trabalham com a gente, João, se a gente não prega o amor de Jesus para eles, eles vão a passos largos para o inferno. E se isso não me comove, se isso não tira a minha paz, se isso não faz eu olhar para dentro de mim mesmo e entender em que eu estou errando, o que eu estou fazendo, que essas pessoas não são alcançadas por Cristo, a gente precisa olhar para essas pessoas, como diz uma amiga minha, né? São almas, e são almas que estão indo para um castigo eterno, um juízo eterno está posto, meus amados irmãos. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15, quem pode ler para mim, por gentileza, para nos ajudar? Os que morreram, os que já morreram, participarão deste juízo? Veja o que a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. Amém, meus irmãos? Até o 15, meu irmão.
Este será o grande dia, irmãos, que todo aquele que já morreu, todo aquele que viveu nessa terra precisará prestar contas ao nosso Deus. E a Bíblia fala assim: a terra, o céu, fugiram da presença dele. E a Bíblia fala: e não foi encontrado lugar para eles. Vocês conseguem entender a profundidade disso aqui? O olhar daquele ser que está sentado nesse grande trono branco. Vocês conseguem entender o poder desse ser? Nós temos Cristo. Estaremos reinando com Cristo. Passaremos o milênio reinando com Cristo. Glória ao nome do Senhor. Receberemos corpo glorificado. Estaremos na presença de Deus. Mas aqueles que morreram sem Jesus, que participarão desse momento de punição, aquele olhar daquele ser que o consumirá. E o texto diz que ele será lançado no lago de fogo e enxofre. E aí existe N referências da palavra. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele local onde o bicho não morre, onde o verme não se consome, onde o fogo não consome, onde o verme não morre, é algo terrível, algo que assim incomparável. Um castigo eterno, e a recíproca é verdadeira. Se por um lado nós temos o galardão sendo entregue para nós, cada um segundo as suas obras, cada um recebendo uma coroa com as pedras, o que mostra que Deus galardoará cada um segundo as suas obras. Se de um lado nós temos bênção, do outro lado existirá também níveis de castigo, irmãos. Existirá níveis de punição. Irmãos, nós estamos diante da eternidade. Nós não estamos aqui para colocar medo em ninguém, mas estamos aqui para que Deus abra os nossos olhos, para que nós abramos nossos olhos e vejamos aquilo que está diante de nós. Qual o critério desse castigo? Versículo 8: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E para mim, irmãos, não existe nada tão profundo e tão terrível desse juízo do que essas últimas palavras. Pastor Elias, o fogo assusta a gente, a tormenta assusta a gente, a dor assusta a gente. Mas o que mais me assusta no texto que nós lemos aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o que mais me assusta é a separação total de Deus. Você sabe o que significa isso, irmãos? Você imagina o que significa isso? Nesse dia, nós recebemos esse sol maravilhoso, mas o pior dos presos dentro de uma cela de prisão, ele tem direito ao banho de sol, ele recebeu o sol também. Você hoje comeu o pãozinho seu, mas o maior defensor do ateísmo também sentou na mesa e comeu o pão. Você tomou seu banho, aquela água abençoada que te limpou para você se refrescar, mas nessa noite, um satanista que não acredita, também tomou banho. Nessa noite, irmãos, tem muita gente que está pensando em maquinar o mal agora, e enquanto maquina o mal, prova da bondade de Deus, respirando o ar que Deus dá. O que é isso? Graça comum? Deus nos deu a graça, Deus nos deu as coisas maravilhosas para todos os homens. Imagina uma eternidade sem a bondade do Deus que dá aos seus inimigos o seu amor, que derrama sobre o mundo do seu amor, que faz a semente brotar na terra daquele que não acredita nele, que faz a mãe do traficante que destrói famílias gerar também um bebezinho, que faz aquele que rouba, que assalta se tornar um papai. Esse é o Deus bom que nós servimos, que dá a todos indiscriminadamente a sua bondade. Imagina a eternidade sem esse ser maravilhoso. Imagina passar o resto da vida sem Deus.
A eternidade sem Deus, irmãos, isso é algo terrível, impensável para nossa mente. A gente não consegue entender o que é isso, o que é viver a eternidade sem Deus. Que Deus nos ajude. A pena desse juízo é a morte eterna, e morte eterna é a separação total de Deus. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para o paraíso, eu quero ir nas mansões celestiais. Sabe por que eu quero? Porque Deus está lá. Aleluia. Eu quero ir para o céu porque o nosso Deus está lá. Eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus. Agora imagina passar a eternidade sem Jesus. Eu quero passar a eternidade falando da palavra, como é bom falar da palavra, conversar nos momentos da vida com os irmãos falando da Bíblia. Eu quero é isso, meus irmãos. Agora a punição para esses que serão castigados, para esses que serão punidos, é a ausência total de Deus. Eu concluo essa palavra lendo Apocalipse capítulo 22, que diz: felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. E ainda Apocalipse capítulo 7, que diz: respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Sabe o que nos lava, irmãos? É o sangue do Cordeiro. Nós somos o corpo de Cristo? Sim ou não? Então deixa o teu corpo sangrar por amor a Jesus nessa noite. O sangue dele te lava. Por isso que uma alma salva lava multidões de pecados, meus irmãos. Porque enquanto a gente nesse corpo sofre pancada, há martírios, tapas, afrontas, o corpo de Cristo ganha, o sangue dele é jorrado e a gente chega diante do tribunal justificado pelo sangue de Jesus. É graça pura do início ao fim, mas não é graça barata, é graça que custou o sangue de Jesus. Eu concluo dizendo que a Bíblia é clara em nos ensinar que enfrentaremos o juízo de Deus. O céu e o inferno existem e são real. O único caminho que nos leva para o céu é um pacto de vida e fé com Jesus Cristo. É permitir que Ele nos lave no sangue que Ele verteu na cruz do Calvário por nós. Você está preparado? Jesus quer ser o seu preparo. Amém? Se coloque de pé nessa noite, por gentileza. Nós afrontaremos esse juízo, irmãos. E o pedido que eu faço a Deus nessa noite é que Ele tire os nossos olhos, mais uma vez, das coisas terrenas e coloque os nossos olhos nas coisas eternas. Amém? Eu quero amá-los eternamente. Glória ao nome do Senhor. Eu quero servi-lo eternamente. Por isso que Deus criou o trabalho. Não foi o diabo que criou o trabalho. Foi Deus que, a Bíblia fala, plantou o jardim e colocou o homem ali para o cultivar e o guardar. Eu quero servir, trabalhar para Deus eternamente. E eu quero te servir eternamente. Eu quero pregar a palavra. A Bíblia fala que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Se Deus permitir a gente chegar lá e poder falar dessa palavra, eu quero poder falar dessa palavra. Eu quero chegar com conhecimento dessa palavra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, vamos nos servir uns aos outros de maneira eterna. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse dia, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por esses irmãos que estão aqui, vieram até esse local, ó Pai, e ouviram acerca da realidade do juízo eterno. Chegará um dia, ó Pai, em que grandes e pequenos, ricos e pobres, ó Pai, negros, pardos, brancos, ó Pai, todos nós, ó Pai, estaremos diante do seu santo tribunal, ó Pai, diante do Deus eterno, ó Pai. Uns, ó Pai, serão julgados no tribunal de Cristo, ó Pai amado, e receberão seus galardões, reinarão contigo, regerão as nações com vara de ferro. Outros, entretanto, Senhor, estarão no juízo final, ó Pai amado, diante do grande trono branco, ó Pai, e receberão o castigo da parte de Deus, ó Pai. Pedimos a Ti,
Ti, Senhor amado, tem misericórdia de nós. Tira o nosso coração disso que é terreno, ó Pai, e coloca o nosso coração na eternidade. Nos faz valorizar as coisas que realmente importam, ó Pai, que são almas, que são pessoas, ó Pai, e nos ajuda, Pai, a chegar aquele grande dia, Pai, com as obras pelas quais e para as quais o Senhor nos deu, ó Pai, para que vivêssemos nelas, Senhor amado, que não cheguemos nesse dia com mãos vazias, ó Pai, que cheguemos diante de Ti com as mãos cheias, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz, nos despede, ó Deus, com a Tua bênção hoje, é o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, sábado nós teremos o nosso churrasco aqui na igreja, né? Os irmãos que estão no grupo do WhatsApp, se porventura não tiver alguém, não é só para quem está no grupo, é para todo mundo. Tem que colocar o nome ali para a gente saber mais ou menos. Não coloquei o nome, não vou poder ir, não venha, né? Traga aí 1 quilinho de carne, não é problema, né? Se puder, se não puder também, glória a Deus, a gente vai. Ninguém traz 1 quilo de carne, irmãos. Os irmãos sempre trazem 1,5 quilo, porque o açougueiro, né, irmão, não vai cortar ali 1 quilo, né? Então vai ter carne para todo mundo, vai ter comida para todo mundo. Então vamos participar desse momento maravilhoso. Vamos começar às 11 da manhã aqui na igreja e vamos aí seguir até o horário do culto, se Deus permitir, né? Vamos ter o culto aqui, né? Culto na igreja, sábado, então venha, vamos juntos adorar o Senhor. Sexta-feira também, amanhã, tem encontro com as mulheres, aqui na igreja também, todas as mulheres são convidadas. E sábado é Santa Ceia, amém? Vamos juntos participar desses eventos. Faça assim com a vossa mão, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vida do Senhor, todos digam comigo em uma só voz, amém. Deus abençoe, meus irmãos.